Bem-vindo ao podcast da Liga Redação, o lugar onde a música é a nossa linguagem. Hoje a gente está aqui com o maestro, produtor musical e CEO André Cortada. Eu sou a Marcela Garcia. E eu sou a Lídia Braga. E o episódio de hoje está só começando. O André acumula experiência na indústria musical. Seu estúdio, André Cortada Music, é um espaço dedicado a transformar ideias em música, já tendo trabalhado com diversos artistas como Ruge, Angra e Paula Lima. André, muito obrigado por aceitar aqui o nosso convite hoje e estar aqui no nosso podcast. Eu que agradeço o convite. Então, a gente queria começar te perguntando como foi que você iniciou nesse mundo da música. Bom, primeiro como aluno, eu comecei com aula de piano quando eu tinha 5 anos já, lá em 85. E em 2000, daí eu fui estudar, fiz Mackenzie a minha vida inteira, então é um prazer estar aqui de volta. Né? Eu fiz até 2 semestres de propaganda e depois eu larguei, fui fazer Santa Marcelina, fiz 2 anos. E depois eu concluí na Berklee, que eu fui me especializar em film scoring e composition, né? Trilha sonora e composição erudita. E logo que eu voltei, eu tive a oportunidade tinha um conhecido meu, né, que eu tive um sócio um pouco mais velho, me convidou para abrir a produtora, antigamente chamava Ultrassônica, e a gente abriu em 2003, essa produtora. Então, desde 2003 eu já comecei com produção musical, com ramo de estúdio. No começo era mais para viabilizar meus trabalhos de composição pessoal, sabe? E também foi uma ideia que eu tive de, em vez de eu sair correndo atrás de todo mundo para tentar fazer networking, trazer o povo para vir para o estúdio, né, e fazer o networking lá. Demorou, mas acabou dando certo. Isso é ótimo, que bom que deu certo, né? Deve ter sido um processo, assim, difícil para atrair o público, né? E como você descreveria o processo de transformar a música, as ideias em música dentro do seu estúdio? Bom, era mais fácil de explicar essa pergunta, né? Hoje em dia tem inúmeros recursos, inclusive inteligência artificial, mas, assim, tudo começa com você tendo algo a dizer, certo? Você tem que ter uma visão de mundo, uma ideologia, né, diria Cazuza, ou qualquer coisa. Não importa se é esquerda, direita, tanto faz, ou se é de amor, ou se é existencialista, ou qualquer coisa. A música, ela serve para aumentar, né, para aumentar a compreensão do ponto que está sendo dito, né? Não só a música, mas toda a arte serve para isso. Então, assim, primeira coisa, assim, é saber o que você quer. Essa é a coisa mais importante. Às vezes as pessoas ficam muito preocupadas em seguir as tendências de mercado, etc. e tal. Mas se você já tem uma boa vivência ouvindo música, conhecendo artistas, então você tem que se conectar com aquele material. Existem várias maneiras. Tem gente que começa com a composição e depois põe a letra, né? E tem gente que prefere começar com a letra, depois a composição. Tem gente que gosta de ir fazendo mais ou menos junto. Eu gosto, como eu tenho mais facilidade com composição, eu prefiro começar com a letra, né? Então, acho que é uma questão assim, às vezes a pessoa tem mais facilidade de letra e se sente muito tranquilo ali de pegar uma melodia e botar um significado nela. Mas eu gosto de começar escrevendo ideias, né? Então, meu processo é mais ou menos assim. Eu vou no piano, tô tocando algumas coisas, veio uma ideia que eu achei legal, eu trabalho aquilo, penso em algumas coisas que vêm logo em seguida disso, né? Então, se eu penso em uma ideia de um verso, eu tento pensar no clima, principalmente. Eu não tô tentando logo de cara chegar com uma música pronta. Daí, eu gosto de esquecer a música. E enquanto você tá cantando ali, sei lá, você começa a vir algumas ideias de sons na sua cabeça, né? De fonemas. E, ok, você começa a cantar aquela melodia com esse fonema. Daí eu gosto de esquecer isso. A partir do momento que eu já tive uma ideia de palavras, eu já sei mais ou menos do que eu tô querendo dizer, eu gosto de tentar fazer um poema. Entendeu? Ou no mínimo uma prosa, né? Eduardo e Mônica se encontraram não sei aonde, foram para não sei aonde. E daí depois que eu já tenho uma ideia
bem clara de letra que eu tô querendo, e à medida que você vai fazendo a letra, daí você já vai pensando um pouco em métrica, né? Você já vai pensando 7 sílabas por linha, ou vou repetir X palavra, porque isso aqui é importante eu reiterar nesse ponto. Daí depois disso eu gosto de voltar pro piano para tentar juntar os dois. Juntou os dois, a gente cria a canção. E a canção né, rei na produção musical. Se você não tem uma canção bem feita, uma canção que conecta com as pessoas, uma canção que tem a ver, que conecta com você e que tem algo a dizer e que tem uma forma, né? Existem N formas que a gente consegue replicar, mas se você já tem e ela funciona com voz e violão, ou ela funciona para qualquer um no bar tocar, ou para qualquer um cantar, a gente já sabe que isso é uma canção que funciona independente da produção musical. Depois passa o processo de gravação no estúdio. Então, eu uso um software que chama Pro Tools. Hoje em dia eu não perco mais tempo escrevendo nota no papel. Antigamente a gente tinha que fazer partitura, essas coisas. Hoje tem inúmeras bibliotecas de loop, de sample, de instrumentos virtuais. Eu gosto de criar do zero. Às vezes eu uso também, claro, todo mundo usa. Mas eu prefiro pegar ali um som de batera, que eu acho legal. Daí onde o produtor fica 3 horas ouvindo som de caixa, né? Tac, tac, essa caixa é legal. Mas daí entra a parte tecnológica. Daí eu gravo, assim, uma instrumentação básica, né? Então, vai rock, vai ser bateria, baixo, guitarras e talvez uns 2 sintetizadores, uma coisa assim, um Hammond, depende do clima que você tá. Daí você segue algumas referências, né? Você fala assim, quero remeter isso aqui a... pegar umas coisas diferentes. Emerson, Lake and Palmer. Então é Hammond, bateria e baixo. Anos 70 progressivo. Você já tem uns parâmetros ali para você seguir de sonoridade. Daí você começa a caçar essa sonoridade. Montou o arranjo, né? Então, fizemos lá, programamos nossa batera, chamamos o nosso amigo baixista, chamamos nosso amigo guitarrista, um cara para tocar um violão, uma coisa assim. Eu faço uma pré-mixagem para quando o cantor chegar, se for eu mesmo ou se for outro, né? Você tá bem confortável na hora de você gravar, né? O cantor tem que se sentir em casa. Por isso que lá no meu estúdio, né, eu gosto de deixar assim um clima bem como se fosse a sala de casa. Às vezes é até difícil do pessoal sair. Mas, então depois você começa a tratar dessas outras coisas. O microfone que você vai usar, específico para aquela voz, que dê aquela vibe que você queira, né? Cantor, para cantar eu gosto de fazer pelo menos uns 3 takes assim, sem palpitar, deixa o cara se soltar, ou eu mesmo me soltar, e daí a gente começa a criticar, né? Não criticar assim, mas tentar ajudar o cantor a atingir uma performance onde ele se supere, né? Às vezes o ideal é simplesmente aquilo que a gente tem para oferecer hoje no mundo. A gente não tem que estar alcançando um ideal idílico de Freddie Mercury ou de alguma coisa. O que você tem para oferecer hoje é o que o mundo precisa ouvir hoje. Mas aquilo pode ser mais formatadinho, apoia, tem técnica de canto, daí você tem que prestar um pouco atenção nisso. Daí eu começo a fazer takes ou por sessões, vamos fazer 3 takes do verso, ou vamos fazer frase por frase. Porque daí você escolhe, daí depois tem um processo de selecionar todas as melhores performances, você faz uma montagem, que nem vídeo, que nem filme, e daí depois disso, que a música já está inteirinha gravada, vem o processo de mixagem. Mixagem é você escolher volumes, plano de volume das coisas, aonde que cada coisa vai em cada lugar. Então eu gosto de uma guitarra aqui para a esquerda, uma outra guitarra aqui para a direita, vamos colocar... por exemplo, se for botar uma orquestra, tem uma imagem de orquestra que é clássica há centenas de anos. Então, primeiros violinos vêm aqui, segundos violinos vêm aqui, viola vem aqui, cello vem aqui. Você decide ali no panorama, né, o tal do pan ali da mesa, que às vezes o pessoal não sabe para que serve. Serve para esquerda e direita. Isso eu estou falando de uma mixagem estéreo. Em 5.1 você já começa a brisar um pouco mais. E daí... tem daí todas as outras coisas, equalizadores, compressores, isso é o engenheiro de mixagem que faz. Acabou a mixagem, só falta um cara, e normalmente, às vezes, a gente tem que fazer tudo hoje em dia, que os orçamentos foram diminuindo um pouco com esses implementos das novas ferramentas. A masterização. A masterização nada mais é do que você criar
antigamente no vinil, era você criar um disco de vidro, né, que podia ser copiado. Hoje em dia, com o digital, é quase como uma arte final ali no desenho, né? Então, você vai tratar da faixa como um todo, para você conseguir um pouco mais de congruência entre os sons, para você conseguir um som mais aberto, para você dar mais punch, mais claridade, umas coisas. Daí é um assunto meio complexo. Acabou isso, é só distribuir. Daí, depois da distribuição, que vem a dificuldade, né? Que é como você vai fazer o seu amigo ouvir a sua canção. Tá certo. E assim, você disse que você gosta de manter um ambiente bem confortável, né, no seu estúdio e tudo mais. Então, mas existe algum perfil de artista que é o mais difícil de trabalhar? É o artista sem vontade. Esse é o mais difícil de trabalhar, né? Tem uns que são perfeccionistas demais. E daí eu vou evitar fazer algum tipo de distinção de gênero musical, trap, rock, não sei o quê, pop, porque no fim é tudo mais ou menos a mesma coisa. O propósito é o mesmo, comunicar para aquela galera que te ouve dentro de um determinado gênero. Tem gente que tem preguiça, né? Então essa galera que tem preguiça, que acha que vai chegar e já quer gravar eu tenho 2 horas para gravar e depois eu preciso ir na academia. Daí, sabe, ou então às vezes você fala assim, faz um pouco mais assim, vamos experimentar uma outra coisa, e o cara, assim, às vezes ele tá muito engessado na ideia dele. Então acho que o artista mais difícil para trabalhar é aquele que já vem pré-formatado, né? Porque ele já vem assim, eu quero determinar isso, eu sou isso, meu som é isso, e assim, é isso que eu entendo tudo que está acontecendo no mercado. E assim, nem eu entendo tudo que está acontecendo no mercado e seria hipocrisia dizer que eu entendo. Mas a colaboração entre o produtor e o artista é uma colaboração, né? Eu vou evitar falar a palavra coach, mas prefiro um parceiro de criação. É alguém que vai te ajudar a chegar num negócio que nem você nem eu estávamos imaginando. A música, uma hora, ela toma vida própria, né? E a gente tem que respeitar o que a música tá pedindo. Então, assim, gêneros, assim, claro que tem artistas que são maravilhosos, que já tem técnica, que já tem experiência, que já tem um background, já sabe o que quer dizer, mas às vezes são alguns que esses são problemas. Eu costumo dizer que o cara que dá mais problema é aquele que tá primeiro, te liga e fala assim, oi, quanto você cobra? Ele não tá preocupado em quem eu sou, o que eu já fiz, qual é o tipo de som que eu gosto, qual que é a vibe do meu estúdio. O cara só quer tratar a música como um produto que ele precisa lançar um single a cada 2 meses, porque é o que o algoritmo está dizendo. E ele não está preocupado necessariamente com as questões que são mais corretas de se preocupar. E agora você falou sobre o mercado, né, da música, tá em mudança. Como que a André Cortada Music tá se adaptando, assim? Como tá adaptando? Bom, pra mim não mudou ainda tanto, né? Tirando, assim, eu trabalho bastante com trilha sonora, né, como eu sou compositor. E hoje em dia muitos clientes já chegam com aquela referência pré-formatada. Criei essa música aqui no IA e quero isso, sabe? E assim, IA é uma ferramenta como qualquer outra. Você precisa produzir a IA, né? Você não vai deixar a IA dizer para você o que é legal. Mas se você consegue ali gerar 4, 5, 6 versões da sua música, editar, escolher as partes certas, fazer uma pré-produção dessa maneira, tudo bem. É uma ferramenta super funcional. Mas você querer assim simplesmente clicar e já sair pronto acaba sendo um problema. Para mim, nunca influenciou muito, né? Já lá nos anos 2000, eu já atravessei uma diferença de indústria fonográfica aqui da pirataria, quando veio Napster. Foi logo nessa fase aí que eu abri o estúdio. Então, os orçamentos que antigamente ficava 3 meses em estúdio, gastava R$300 mil no disco, foram diminuindo e tal. Mas eu costumo dizer hoje em dia que eu não vendo música, eu vendo silêncio. Né? A gente vive numa cidade extremamente barulhenta. Você vai tentar gravar uma voz lá na sua casa
e vai vir o cachorro latindo, ou sua vizinha não vai deixar você cantar depois da meia-noite, ou o som vai ficar sujo porque tem interferência eletromagnética, toca a rádio gospel ali no seu alto-falante. E eu tenho um espaço tratado acusticamente, com gaiola de Faraday, configurado que nem esse daqui para os padrões de mercado. E o artista necessita isso. Se eu posso agregar com o meu know-how, eu prefiro. Né? Mas, para mim, acabou não influenciando muito, tirando que hoje em dia os clientes querem as coisas muito rápidas. Muito rápidas mesmo, assim, sabe? Então, você fala assim, cara, vamos trabalhar isso com mais calma, alguma coisa assim. Mas eu uso as coisinhas, eu uso N bibliotecas de sons, instrumentos virtuais. Hoje em dia tem... por exemplo, tem masterização por robô ali, que fica maravilhosa, que antigamente eu ia levar um dia inteiro fazendo isso aí. Então, para mim, acaba até criativamente sendo mais rápido. Então, né, eu não preciso ficar ali preocupado com coisinha técnica que o valor do produtor, o valor do estúdio de produção não está necessariamente em apertar botão, né? Ele está ali em orientar, em criar, em pensar na música, e eu sempre gostei de pensar na música. Então, para mim, quanto mais a tecnologia facilitar o meu lado de apertar botão, eu uso. Só acho que não pode ser assim também tão pastelaria, sabe? Sim. Então, você disse que abriu o estúdio lá, na época que pirataria estava, né, começando ou tendo seu auge, assim. E então, me diz, além dessa dificuldade, quais outras dificuldades você enfrentou, né, durante a sua carreira musical como um todo, velho? A gente tem que se reinventar o tempo todo, né? Tem que abrir possibilidades para todos os lados. Você acha que você vai abrir o estúdio ali e você vai sair vendendo um álbum por mês, né? Isso não acontece. Então, lá atrás, eu comecei abrindo espaços para ensaio, abrindo o estúdio para bandas, para o pessoal ensaiar. Então, assim, eu e meu sócio, Marcos Yukio, a gente ia lá na Feira da Música, que tinha a Expo Music, com 2 mochilas cheias de flyer para andar os 7 dias da Expo Music vai conhecer meu estúdio, vai conhecer. A dificuldade maior é você fazer o cara ir até lá. A hora que o cliente está na sua frente, se você já tem um blá 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 meio assim organizado, você consegue dar uma convencida boa, né? Mas normalmente o cliente às vezes só quer, quero 3 orçamentos disso aqui, vou escolher qual é mais em conta. E assim, tivemos pandemia, né? Então assim, manter o giro hoje é mais difícil. Assim, PTU é muito caro. Eu pago, por exemplo, 3.800 por mês de IPTU. Né? Então, assim, para você manter um giro desse, você não pode estar fixado numa coisa só. Então, eu fui tocar com artistas, Então, por exemplo, em 2011, eu cansei do estúdio. Achei que não estava dando dinheiro suficiente, não tinha essa história de royalty. Eu ainda ganho uns $20 de royalty por mês, o que é uma boa marca. Mas não dá para viver com $20 por mês, né? Então, assim... então eu fui, uma hora lá em 2011 eu fechei o estúdio, cansei e fui trabalhar com teatro musical, né? Eu sempre fui ator também, gostava de atuar, já tinha feito umas trilhas de teatro e daí eu quis produzir uma peça de teatro musical, quis fazer outras coisas, quis fazer direção musical, que era algo mais criativo do que eu estava vindo fazendo como engenheiro de áudio. E daí... aluguei meu estúdio para um outro produtor que também acabou devolvendo em 5 anos. Então, e eu, infelizmente, tive problemas de família e tinha vendido meus equipamentos e acabou que gastou dinheiro e fiquei sem o dinheiro, sem os equipamentos. Tive que começar a comprar tudo de novo, construir. E assim, para você comprar um equipamento 6 meses, 1 ano de trabalho, você consegue comprar um compressor novo, uma interface nova. Então, tive que reinventar tudo de novo. E você falou agora que você foi ator, você pode contar um pouquinho pra gente, um pouco? Né, eu fiz bastante teatro amador, né? Eu tinha um programa na Cultura Inglesa, né? A Cultura Inglesa tinha um programa maravilhoso de
Um era o Drama Festival, que esse acho que ainda existe para os alunos. Eu não era aluno, mas eu fui convidado para tocar na banda, já foram me dando uma fala aqui, e eu adorei aquilo. Comecei a fazer, né? Então eu trabalhava, assim, a jornada 14/2 no estúdio, e depois saía e ia fazer teatro. Fiz um monte de peças, umas que eu gosto foram Pillowman, eu fiz... uma montagem acadêmica do Producers, que era muito legal. E depois eu fui chamado pela cultura inglesa para fazer direção musical do curso de teatro musical que eles tinham. Eles tinham uma imersão em teatro musical que era maravilhosa, que foi até o ano da pandemia. Foram 40 musicais que eles fizeram lá. Eu acabei participando de uns 15. E hoje em dia eu acabo usando isso para trabalho de dublagem, né? Então... Eu eventualmente surgem umas oportunidades de dublar também, cantar. Eu acabei fazendo muita locução própria, acabei indo fazendo umas coisas de propaganda, tal. Como eu já tinha experiência de ator, isso acabou me ajudando bastante. Fiz um canal com a minha esposa, que é atriz e dubladora, que chama Hey Kids. Daí eu tinha um personagem do pai. Hoje em dia eu acabo atuando mais pontualmente. Mas eu fiz bastante coisa, foi bem legal. Legal. Então, desculpa, gente. Tudo bem. Tudo bem. Não consigo, desculpa. A próxima seria... Você já falou como você enxerga o mercado, né? E o mercado nacional, assim, você... Vou falar então um pouquinho do mercado que as pessoas imaginam, né? Que é o mercado do artista. O mercado que a gente não vê, assim. Né? O mercado, porque assim, o músico, o produtor, tá sempre tocando, tem N trabalhos para conteúdo, para produzir, né? Então, hoje em dia, por exemplo, eu faço muita coisa de conteúdo lá no estúdio, eu tenho um piano bacana, né? Um Steinway lá, e daí voz e piano, ou coisas ao vivo... Né? O que acontece é que para o artista solo, e a gente tem a questão do streaming, e no Brasil também é complicado, mas para eu te dar um parâmetro, 1 milhão de streams, lá nos Estados Unidos gera $3.000. Se você descontar aí 5 mil de marketing e mais uns 5 mil de produção de vídeo e áudio e tudo mais, não sobrou muita coisa para você viver com, sei lá, R$2.000 por mês. Então, a monetização do streaming, do mercado da indústria fonográfica, que é diferente do mercado da música, né? Mas lá, eu tinha falado lá dos anos 2000 e desde sempre a gente já falava que assim, o CD, o EP, single, essas coisas, é um custo necessário do artista. Ele, às vezes, vira um produto lucrativo, mas é basicamente uma desculpa para você chamar a atenção. Né? E a monetização, às vezes, vem através de outras coisas. Vem de branding, vem de associações de marketing, vem de influência, né? Vem de TikTok, vem de shorts, vem etc e tal. O que eu acho que, às vezes, as pessoas perdem muito tempo é fazer pouca coisa, tentar fazer um produto, assim, muito incrível, e esquecer das outras coisas, se focar só naquela uma coisa. Porque, assim, um vídeo de um show se você vai lá no estúdio, por exemplo, tem uma banda e você grava um show, né? Você tocando 10 músicas em um dia. Com um dia de estúdio, você tem 10 músicas. Então, e essas 10 músicas vão dar os mesmos plays no YouTube, vão dar os mesmos plays no TikTok, até mais, do que você tentando, ouça meu single agora. O mercado, assim, ele é um pouco dominado por players muito grandes, né? Gravadoras muito grandes, que já querem que o artista já venha com 2 milhões de seguidores, 3 milhões de seguidores, que já tenha uma plateia feita. Antigamente, as gravadoras apostavam em pessoas criativas, né? E falavam assim, eu confio no meu trabalho de fazer essa pessoa criativa ser conhecida. Hoje em dia, tem muita a distribuição é muito fácil, né? Você não precisa de uma gravadora para fazer isso. O que a gravadora acaba agregando, assim, é para te emprestar dinheiro para você ter uma boa campanha de marketing, né? E hoje em dia está um pouco guerra, assim. O que acontece é que, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, tem muita concorrência. É uma concorrência absurda, né? São 100 mil músicas lançadas por dia.
30 mil dessas são feitas por IA. Então, como é que você vai se destacar? Não é na produção musical, não é na sua grande genialidade como um cantor. É em quem você é, como você se mostra para o mundo e especialmente para o círculo próximo, para os seus amigos, para os amigos, não os seus amigos menos, mas os amigos dos seus amigos. Sabe, vocês estão aqui fazendo essa iniciativa que é maravilhosa e já tem uma plateia, né? E a partir disso você vai construindo a sua reputação como alguém que exerce aquilo e que as pessoas têm interesse de ouvir. Então você vai ali no MacFest, você toca lá, você está envolvido em comunidade. O que acontece é que a internet isolou muito as pessoas. E agora a gente precisa voltar no modelo de comunidade, né? Voltar a fortalecer a cena independente, voltar a fortalecer o artista iniciante, voltar a ter interesse em ouvir coisas novas, né? Isso já voltou um pouco. Mas, assim, se você está envolvido com... Né, nos jogos todos que tem aí... A galera tá muito quadrada, assim. No formato, assim, é só internet, mas não é internet. Uhum. O artista, para você converter, tirar alguém do TikTok pro Spotify, menos de 0,5% das pessoas. Menos de 0,5% vão querer sair daquela plataforma que ele está usando agora, clicar, fazer um pré-save é uma missão quase impossível, né? Então, assim, mas se você tá ali, no show, galera, todo mundo agora, tira aí seu telefone, faz pré-save da minha música, pô. Né? É diferente. É diferente. É diferente. É diferente. Sim. E fora que você sentir o que o público quer sentir é o quanto o artista tá aqui para sofrer. Sofrer por você, por mim. Esse cara já sofreu uma dor que eu nem conhecia que eu tinha antes, né? E daí você que terminou com o Joãozinho, ou que levou um ghosting, ou que qualquer coisa, sei lá o quê, você fala assim, nossa, essa música me representa. E nem sempre o civil, né, que eu gosto de falar, ele tem as palavras para expressar isso. Mas antes ele tem que ter uma conexão. E se você está ali se entregando no palco e contando sua história, e mostrando a sua verdade, contando suas dores, você consegue chamar muito mais atenção e fazer o que eles chamam de fãs reais. Né? Que é o que eles dizem, real fans, super fans, que é a classificação que o Spotify e os outros deram. Então, assim, um paralelo, né? Você ter uma loja, você precisa ter um mínimo público viável, né? Então, assim, costuma-se dizer para uma loja de roupa e 250 pessoas. Agora, para um artista, para você, qual vai ser seu mínimo público viável? Vai ser, assim, tá vindo gente no seu show? O show tá lotando? Né? Então, assim, se você tá tocando numa casa de 50 pessoas e tem 60 pessoas querendo ver seu show e 10 na porta, sucesso. Agora, você tenta tocar numa casa de 1.000 pessoas e dá 300, nossa, que fraco, hein? Né? Então, a gente não tem que se preocupar tanto com... Claro que é bom, mas com a métrica do streaming. Mas quem tá ali de verdade... Mas quem tá ali acompanhando seu trabalho, quem curte te ouvir, quem ouve várias vezes, né? Quem tá engajado com você na vida real, né? Então, assim, o artista tem que tocar, tem que dar a cara, tem que fazer ao vivo. E você acha que uma música que é produzida numa gravadora tem esse potencial de criar uma conexão maior do que uma música... Bom, Taylor tá aí pra dizer que sim, né? Sim. Opa, Taylor. Sim. Né? Uhum. Então, mas hoje em dia, as gravadoras dificilmente produzem. Normalmente são selos ou produtoras independentes que o artista paga, faz o produtinho bonito por conta própria e a gravadora só vai amplificar isso aí. Antigamente tinha mais, tinha o estúdio da RCA, tinha o estúdio da Som Livre, tinha um monte de estúdio, o pessoal pagava os músicos por hora. Vem aqui e toca o que aparecer. Hoje em dia, assim, você tem que estar num nível Ed Sheeran, tem que estar num nível
né, no Brasil, não vou saber, nem vou ousar falar aqui para Gustavo Lima, vamos chamar assim, mas com certeza absoluta ele tem seu estúdio próprio, a sua fazenda própria, e que ele produz e eles escolhem. Fiz 30 músicas, vamos escolher 10 agora pra gente... E você tem alguma dica para quem gosta de música, para sair desse círculo vicioso do TikTok, né, de só ouvir o que você estava falando, que tá em alta, e conhecer mais artistas independentes? O que eu gosto de fazer é ouvir a rádio da música, sabe? Então, assim, às vezes... E você tem que treinar o robô, cara. Você tem que treinar o seu robô. Então, assim, às vezes o pessoal quer mexer ali no meu... Eu uso o YouTube Music. Mas às vezes o pessoal quer mexer ali, eu falo, não vai mexer não, cara. Porque senão vai começar a aparecer um monte de coisa que eu não gosto aqui. Mas às vezes apareceu, eu gosto muito de bandas inglesas, pop inglês. Teve uma recentemente que apareceu assim, Haven, né? Haven. E eu achei o arranjo incrível, voz linda, tal, não sei o quê. E daí eu vou lá, clico no ouvir rádio do artista, sabe? E daí você vai vendo, porque como o robô é programado para isso, a hora que você dá upload lá, ele fala assim, diga 3 caras que soam igual você, né? É assim que ele fala. Daí você já vai conhecer esses outros 3 caras, né? Então, assim, eu prefiro descobrir o artista na minha plataforma de streaming. E daí, se eu gosto de uma música, eu falo assim, toque a rádio dessa música. Porque daí vai aparecendo um monte de artista que tem a mesma vibe daquela música, né? E daí, se eu gosto de favoritar. Ou adicionar uma playlist. Tem uma playlist lá de artistas novos que eu gosto. Porque depois dos 40 você tem que... Senão você fica só ouvindo Guns N' Roses e acabou. E conta pra gente qual foi o momento assim mais marcante nessa sua jornada musical e como que te impacta até hoje esse acontecimento. O momento mais marcante? Cara, eu vou contar uma história muito louca, então. Eu trabalho muito com Natal. E tem uma produtora maravilhosa que eu trabalho, chama Despertar Produções. Eles me chamaram para fazer a direção musical para Itaipu. Né? No show de Natal da Itaipu, chama Natal de Águas e Luzes, lá em 2022. E esse show eu tinha uma orquestra pré-gravada, assim, isso no caso dos músicos locais serem ruins, tá? Mas eles não eram, eles eram maravilhosos. E eu regi essa galera aí, na praça da cidade de Foz, para 10 mil pessoas, junto com todos os bailarinos, toda bola que sobe, um monte de efeito. Eu gosto muito de experiências imersivas, né? Eu acho que esse é o próximo passo. Aliás, o artista, você vai... quero ter a sala Taylor, com as Taylor saindo do ar aí pra você, sabe? E ouvindo, isso seria a próxima coisa. Mas, então eu tava ali fazendo esse show. Show de Natal é sempre emocionante, 10 mil pessoas, e foi maravilhoso. Daí, o que acontece? A gente saiu à noite, começamos a ouvir, assim, uma flautinha tocando e tal. E daí, eu falei assim, pô, tem guarda de rua aqui em Foz, né? Caramba, nem precisa, né? E até brincamos com o cara, vou fazer xixi, cuidado pro flautista não te pegar, essa coisa assim. No dia seguinte, cara, o meu chefe, né, que é meu cliente, mas todo cliente é seu chefe, e é meu amigo, Max Oliveira, diretor genial. E ele me ligando às 8 horas da manhã. Eu ia pro Paraguai comprar fone de ouvido, né? E daí me ligou e falou, cara, o flautista morreu. Como é que é? O flautista morreu entre o show de sábado e o show de domingo. Daí no dia seguinte a pianista... maestro, eu tô com Covid. Daí, como eu tinha me preparado e tinha algumas coisas pré-gravadas, eu pude soltar o piano e a flauta no PA. Mas daí foi feita uma homenagem pro rapaz, era um rapaz paraguaio, que inclusive ele era multi-instrumentista. Eu já estava falando para ele que eu ia trazer ele para teatro musical aqui em São Paulo, que precisa, né, de gente que toca flauta, clarinete e outras coisas, ou sax.
e o cara morreu da noite pro dia. Eu achei primeiro super profissional, que ele veio avisar que não, né, que não ia estar no dia seguinte. E daí nesse dia, eu realmente a hora eu comecei a reger uma Ave Maria ali e esse show teve um cerimonialista lá da cidade que falou sobre o acontecimento e dedicou o show de Natal para esse rapaz. E eu realmente comecei a chorar, assim, muito forte. E outro ponto marcante foi quando eu estreiei um musical que eu produzi em 2015, que foi Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos. Esse foi o meu maior trabalho, que foi direção do Miguel Falabella e com a Marisa Hort, né, com a Estela Miranda. E foi assim, desde que eu comprei os direitos até conseguir produtora parceira, até produzir, levou mais de 4 anos. E o dia que estreou, nossa... Daí você solta tudo, chora, faz as coisas. Então a gente tem uns momentos marcantes. Pude também uma vez estar no São Paulo Fashion Week, lá no palco, tocando com o Fauzi Hatten. Isso aí também foi incrível, foi uma experiência muito incrível pra mim. Caramba, que loucura, Legal. gente. Nossa, o flautista, ele veio avisar, Veio vocês avisar, não entenderam. profissional, né? Ó, cara, morri, não vou estar amanhã. Que horror. Terrível. E, assim, agora você falou sobre as suas experiências, mas, assim, no mundo da música no geral, qual foi a coisa mais marcante que aconteceu que impacta a sua vida? Bom, agora mesmo eu não tenho como fugir da resposta do IA, né? Esse IA tá impactando porque diminui o número de trabalhos. E assim, mas E você, assim, como fã? como fã, Como fã. cara, teve um filme em 1990 chamado, a tradução em português é bem ruim, chamado Quanto Mais Idiota Melhor, certo? É Wayne's World. E eu tinha 10 anos. E tem uma cena que o Wayne e o Garth estão no carro e eles começam a ouvir Bohemian Rhapsody, né? E eu ouvi aquela música naquela cena, eu falei, eu gosto dessa banda, cara. Né? E eu fui lá, já tinha visto, eu lembro em 85, minha mãe conta, quando eu era criança, eu saía, assim, pra assistir, eu fiquei assistindo Rock in Rio, quando o Queen tava tocando, né? Então, antigamente tinha uns lançamentos que eram muito marcantes, que não chegava tanta coisa aqui. Mas quando eu vi Queen, aquilo falou, cara, eu gosto disso. Eu gosto dessa mistura louca que eles fazem, eu gosto dessa coisa lúdica, eu gosto desse cara, eu gosto desse guitarrista, eu quero ser igual a esse guitarrista, né? Comecei a estudar aquilo e eventualmente eu quis ser músico, e certamente o Queen teve um grande impacto. Quando eles voltaram em 2005... com o Paul Rodgers, na turnê Queen mais Paul Rodgers, eu fiz questão de pegar um aviãozinho, ir para Barcelona e ver esse show também. Chorei do começo até o final, né? Depois eles vieram aqui com o Paul Rodgers de novo, também com... Como é que ele chama? O outro cantor do The Voice lá, Adam Lambert. Mas para mim foi o Queen, com certeza absoluta, que é a banda mais marcante, é a banda da minha vida. E tive outras oportunidades de ver gente muito, muito incrível ao vivo, né? AC/DC, de ver... Eu ia muito no Monsters of Rock, ia em todos os festivais lá atrás. Hoje em dia tá caro e não tá tão, né, tão animador pra mim. Mas essa experiência musical que se desenvolve na adolescência e você vê o artista que você admira e você se inspirar naquilo e você fala assim, cara, como é que eu consigo ser isso, né? Realmente foi o que me fez querer ser músico. Fez o que... eu era um menino muito tímido, muito travado, eu era super... né, retraído, assim, conseguia falar com menina, não sei o quê. Comecei, quando fiz um show lá em 95 no Aeroanta, foi horroroso. Mas, mas tinha meus amigos lá comigo, a gente se divertiu muito e, cara, você tá ali no palco fazendo um negócio, você começa a virar um super você,
né? Você se supera, assim, loucamente quando você tá ali no palco precisando, né? E não tem como voltar atrás. Eu não ia voltar atrás, né? Voltar atrás não dá, então você tem que engolir o choro e fazer. E você começa a se perceber como sendo mais do que aquilo que você conhecia antes. Né? E a música faz isso pra gente. A música, né, traz o sentimento. Né? A música mexe no sistema límbico e na pineal e trabalha os dois lados do cérebro. A música traz isso. Né? Então, essa vivência de ver os caras que eu admiro, de ver os caras que eu achava que tocavam mais do que eu achava que a música me representava, e de conversar sobre isso com os meus amigos, essa foi a maior influência, certamente, da minha vida. Daí eu quis ser músico, daí eu falei, papai, quero ser músico. Ele falou assim, mas você vai ter que fazer outra coisa junto para ver se não vai ser vagabundo. Daí eu passei em propaganda, mas depois de 2 anos eu fui reger o coral da faculdade. E daí depois que minha mãe viu eu regendo o coral, ela entendeu que não tinha volta, né? A questão da regência é que é o lugar melhor do mundo pra você ouvir um som, cara. Melhor do mundo. Porque tá todo mundo ali na sua frente e você que tá... né? Fazendo aquilo lá, cara, com a mágica da mão, sem tocar nada. Então, assim, eu tive muitas experiências significativas. Eu não consigo escolher uma, você viu? Eu falo demais. Eu imagino que seja uma pergunta difícil que eu vou fazer agora, mas você, como você faz muitas coisas, você é produtor, você é maestro, você é cantor, né? Nesse mundo artístico, qual é a sua função favorita? Minha função favorita é compor. É escrever música original. Minha. Né? Eu já lancei umas coisas, tal, como artista. Pretendo até voltar, agora com outro formato. Mas eu gosto muito de escrever pra trilha, né? Então, porque eu gosto de ver cena e daí, de repente, você é a emoção daquela cena, sabe? Então, como também eu estudei para isso, eu me formei em trilha sonora, eu gosto de fazer uma música com textura, eu gosto de fazer uma música que não é necessariamente pro cara ficar ouvindo na rádio, né? É a coisa que me dá mais prazer de fazer. E acaba juntando tudo, né? Acaba juntando... Se eu escrevo, eu produzo a minha própria música, eu toco, eu mixo. Então, acaba sendo a função completa. E você termina aquilo lá com, tipo, nossa, eu tenho uma obra, sabe? E compor é delicioso, é muito gostoso de escrever, né? Eu escrevi um musical 2 anos atrás. E nesse processo também, falando que fala do Oliver Twist, falando de criança carente, você também começa a perceber um mundo diferente. E esse processo da descoberta musical, para quando você já tá com... Eu tô com 45 agora, né? Eu abri meu estúdio faz 22 anos. Assim, você tem que realmente lutar para você manter o interesse, né? Mas quando você tá ali com um material... Por isso que eu procuro falar de outras coisas que não sejam mais sobre eu mesmo hoje em dia. Né? Até porque perdi o interesse um pouco nisso aí. Mas essa descoberta musical, né? De você aprender... putz, mãe, olha eu tocando essa música aqui. Que lindo, meu filho é o maior do mundo. Todos falam. Olha só, agora eu tô curtindo reggae, sabe? Já produzi disco de reggae, amo reggae. Não, agora eu tô engajado aqui na cena do trap, não importa, né? Você precisa manter o interesse, porque a falta de interesse é o que deixa a gente velho, né? E então, assim, o que eu mais gosto de fazer é compor, mas eu acabei aprendendo a ter muito prazer em produzir artistas, especialmente cantores. Né? Eu gosto de produzir cantores, cantoras, artistas, porque a gente sente que a gente tem alguma coisa para acrescentar. Você sente que você está fazendo uma coisa que tem valor para alguém. E é nisso que está o prazer. É em você produzir algo com valor.
Porque às vezes as pessoas desanimam porque elas produzem uma música e deu 50 plays e falou assim, você sente que a sua música não tem valor, mas o valor já tá no ato da descoberta, né? Primeiro. E segundo, eu como, né, profissional da música e eu tenho uma necessidade de produzir muita coisa por ano, né? Eu faço pelo menos uns 60 trabalhos por ano, alguma coisa assim. Você quer sentir que você é valorizado. Por isso que a IA é um problema para mim. Porque a pessoa começa a achar que o robô vai ter o mesmo valor que eu. Que o meu valor é meramente técnico. E isso, pro produtor musical, faz o cara se sentir assim, pô, então pra que eu vou fazer isso? Eu vou trabalhar lá no Bradesco, tá ligado? Sei lá, qualquer coisa. Mas o que eu costumo falar é que, assim, o robô não tem, por definição, e nunca terá cognitivo emocional. Ele nunca vai sentir o que você está sentindo. Qual conselho você daria, assim, para quem quer entrar nesse mundo da música? Estuda, cara. Acha prazer em estudar. Encontre prazer em estudar. Estudar não pode ser, se você quer ser artista, você quer dançar, vai fazer aula lá de Laban, vai fazer balé, vai fazer não sei o quê. Se você precisa comunicar, vai estudar, fazer um curso de teatro, vai fazer um curso de retórica, de apresentação pessoal. Se você quer ser pianista, senta aí, amigo, e toca. Né? Eu fazia assim, quando eu tinha lá meus 15 anos, né? E daí era moleque. Mas eu botava aquele programa Malhação, pra ficar vendo as meninas passando, e tirava o som. E ficava fazendo escala. 6 horas por dia. Né? Eu tinha uma programação. Hoje em dia, uma dica de estudo é você dividir em fazer a técnica de Pomodoro. Né? Tem a Pomodoro e tem Pareto. Alguém me corrige se eu falar errado. Pomodoro você faz blocos de 25 minutos de estudo intensivo de uma coisa. Então, se eu quero ser cantor, por exemplo, eu vou fazer vocalizes de belting por 25 minutos. Depois, você dá 5 minutos de descanso, pega 5 minutos para trabalhar uma música muito difícil. Daí depois, você trabalha essa música muito difícil por 25 minutos. Daí você dá meia hora ali, faz um lanchinho, sei lá o quê. Depois você vai falar assim, beleza, agora eu vou fazer 25 minutos de repertório. Então fica aprendendo músicas por 25 minutos, né? Então, e quando você vai estudar técnica, etc., tem N estratégias. Mas primeiro você trabalha a base musical, depois você trabalha a interpretação em cima. Então, a interpretação já vai ser mais 25 minutos. Então, eu gosto de trabalhar com o artista de teatro musical o monólogo antes da canção. Então, você trabalha a cena, trabalha os aspectos os aspectos imaginários, faz o seu estudo de personagem, faz seu estudo de contexto, faz, né, trabalho de ator. E daí, depois, agora você tem que acrescentar o cantor, né? Estudar é a coisa número 1. Para quem quer fazer produção musical, existem inúmeros vídeos no YouTube. Hoje em dia está muito, muito melhor. Comece com isso. Né? Compra um curso no Udemy, assiste N vídeos no YouTube, monta seu setup caseiro, né? Sempre tive um, desde lá de 95. Compra uma interfacezinha com o seu DAW, pega um Reaper aí que é trialware, não é grátis, mas ele é trialware. Então você não vai pagar, daí quando você sentir que você quer ir para um Logic, você já está preparado, você já vai. Começa a produzir suas coisas. Tô conseguindo gravar um violão só. Beleza, agora meu violão e voz está bem legal. Como é que eu faço agora para programar uma batera? Vai atrás disso. Quando você sentir que você precisa ir para um outro nível, vai fazer uma faculdade. Vai fazer uma faculdade de produção musical, vai fazer uma faculdade... Eu gosto de pensar na produção musical como uma pós, né? Eu acredito que o produtor musical, antes de estudar produção musical, ele tem que ser músico. Então, faz uma faculdade de música, né? Eu recomendo a Santa Marcelina, que estudei lá, ou a USP, ou a
né? O Unesp é muito forte, Unicamp. Estuda música, você fica 4, 5 anos só fazendo isso. Primeiro que é a melhor coisa que você vai fazer de presente para sua vida. E daí você vai se especializando nas outras coisas, vai fazendo cursos e tal. Para fazer meu merchan, eu ofereço mentorias e ofereço aulas de produção musical. Pode entrar em contato, www.andrecortada.com, e a gente arruma isso aí também. E agora, só para finalizar, Tá. se a sua vida fosse um filme, André, Um filme. que trilha sonora ela teria? Essa é uma boa pergunta. É uma pergunta muito boa. Gostaria de pensar que eu escreveria, mas provavelmente vou estar morto, então não. Né? Não vou fazer minha autobiografia em vida. Eu acho que não. Tá. Pô. Benjamin Button. Boa Boa escolha. É verdade. Benjamin Button, acho que é. Tem N trilhas que eu gosto. As que mais me marcaram são do De Volta para o Futuro, mas meu filme não é tão assim de ação. E talvez algo mais existencialista. Mas acho que uma trilha meio introspectiva, meio romântica também, quem sabe. Encontrei o amor da minha vida, olha só. E um tanto existencialista, talvez. É uma boa definição. Bom, André, foi uma honra te receber aqui hoje. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e contar um pouquinho da sua trajetória. Foi um prazer. Muito obrigado. Obrigada, André. E para você que acompanhou até agora, siga a gente em todas as redes sociais, @LigaRedação. E tem muito mais conteúdo vindo por aí. Muito obrigada!